Agora, a pesquisa falou ali que o brasileiro ele não vem cada vez menos aceitando a corrupção. O quanto nós somos tolerantes ou esse comportamento vem mudando? Eu acho que vem mudando. Mas a transparência da corrupção, a visibilidade, o conceito de um país que é leniente, que aceita a corrupção, continua o mesmo desde que começou-se a medir e se fazer uma comparação entre países. Nós ocupávamos a 70ª posição alguns anos atrás, menos de 10 anos atrás. Hoje estamos ocupando a 72ª. Ou seja, piorou ainda mais a nossa transparência da corrupção, o que é um prejuízo imenso para o país. A Fiesp recentemente fez um estudo dizendo que o que é desviado pela corrupção pode chegar a quase 3% do PIB, que corresponde a 85 bilhões de reais todo ano. Tinha que se comprovar o dolo, o envolvimento da direção da empresa, e quem era punido era o funcionário que cometeu o crime. Agora não, com essa lei, a empresa passa a responder independentemente do envolvimento da cúpula. Se ela foi beneficiada, ela é responsabilizada. É claro que esses mecanismos que o vídeo mostrou muito bem, chamados de compliance, são aquelas comprovações de que a empresa tem uma política interna contra a corrupção. Recentemente, nós ouvimos, acho que vocês até divulgaram, uma empresa que tinha um manual interno de como corromper agentes de países externos. Ou seja, temos que ter o contrário para que essa empresa mostre que a atitude tomada por aquele funcionário violava a política da empresa. Na realidade, o que nós vemos no conjunto total é que o combate à corrupção precisa ser travado simultaneamente em 4 frentes. Fortalecer os mecanismos do Executivo de combate à corrupção, de fiscalização, aprimorar a legislação, como é o caso dessa lei, que o Rizek tão bem citou e que você fez as perguntas. Terceiro lugar, racionalizar o judiciário. Nós, nos 2 últimos anos, 2011 e 2012, tivemos quase 3 mil ações que prescreveram. O que quer dizer isso, prescreveram? Acabou o prazo, o governo não pode mais continuar com aquela ação. O cidadão saiu livre pela prescrição, demorou mais tempo para julgar, para ter a decisão transitada em julgado, do que o tempo da pena que ele cumpriria se condenado fosse. E em quarto lugar, isso que também foi referido pelo Rizek, que é a cultura, a conscientização, que já vai crescendo, popular, de que há um mal que está por trás de todos os malefícios e do mau funcionamento do governo. Desviar quase 8%, porque 3%, 2,5%, 3% do PIB, num país que arrecada 38% do PIB como impostos, corresponde a 8% do arrecadado que é desviado pela corrupção. Então, cada vez que falta o médico, cada vez que alguém está numa fila para fazer uma hemodiálise, um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, e fica esperando aquela fila desesperado, porque ele sabe que fazer aquele tratamento ou não significa para ele continuar vivo ou não, por trás de tudo isso tem um ato de corrupção que desviou 8% do arrecadado e que, portanto, esse dinheiro vai faltar. Vai faltar na medicina, na saúde, vai faltar na segurança, o policial a menos, é um professor mal remunerado, é uma casa, uma habitação popular a menos. Em suma, o dinheiro é inelado. Está dizendo, é uma questão cultural do brasileiro. Isso não acaba muitas vezes servindo de desculpa para não mudar a situação? É cultural, não. Então é isso mesmo? Na realidade, há muitas desculpas. Uma delas é culpar o método de escolha dos
políticos dos eleitos. Dizer que o processo é que induz a corrupção. Na realidade, nós defendemos mesmo que haja uma aproximação entre os eleitos e os eleitores para melhorar a qualidade da representação e, com isso, ter pessoas de caráter, de honradez, decência e dignidade ocupando os cargos públicos. Mas, como na totalidade isso é impossível, nós temos que ter leis rigorosas que previnam e defendam o erário. Se não tivermos essas leis, não adianta. Não resolve deixar tudo solto, nós estamos estimulando a corrupção. Nós temos que punir os que transgridem, os que estão cometendo os atos de delinquência, temos que prevenir, dificultar, temos que fortalecer os órgãos de fiscalização. A Presidente da República não poderia nunca ter dito que o Tribunal de Contas da União está atrapalhando na hora que ele recomenda a paralisação de obras importantes. Não poderia dizer nunca, tem que fortalecer em todos os atos, temos que fortalecer as corregedorias, fortalecer as controladorias, o Ministério Público, fortalecer os tribunais de contas, criar regras, inclusive, para melhorar a ocupação dos cargos dos conselheiros dos tribunais de contas. Tudo isso para quê? Para criar um arcabouço que iniba a corrupção e que coloque o Brasil no rol dos países que protegem aquilo que é arrecadado do povo e que deve ser devolvido ao povo através de serviços melhores. Falar em fiscalização, deputado, como deve funcionar? Como fazer valer a lei? A fiscalização visa a punibilidade. Se a pessoa tem certeza de que ele não vai ser punido, não adianta aumentar a pena. Não adianta, é insuficiente dizer que a corrupção é um crime hediondo se a pessoa tem certeza de que ela não vai ser punida. Vejam, são 3.000 casos em apenas 2 anos em que a justiça brasileira não conseguiu punir crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e de atos de improbidade administrativa. Essas pessoas se valeram do quê? Dos recursos. Recurso, para ir ganhando tempo e com isso demorando. Nós temos que facilitar o processo, diminuir os recursos para que o judiciário seja rápido, para que ele possa punir exemplarmente as pessoas que cometerem atos de corrupção. Com isso, com uma fiscalização mais eficiente, com o fortalecimento destes atos, eu tenho certeza de que nós faremos com que o volume de corrupção do país desabe. Pessoal, Carlos, que está nos assistindo, ele entrou no C+, ele faz a seguinte pergunta: a corrupção advém da natureza humana, ou seja, somos naturalmente corruptos e corruptíveis, ou advém do habitat socialmente construído? Eu não tenho dúvida de que a grande maioria, a esmagadora maioria da população brasileira é honesta, correta, decente, tem dignidade e é contra a corrupção. O que nós precisamos é fornecer os instrumentos. Nós elaboramos uma cartilha da AGOPAC, que é essa Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção, que ensina 4 pontos. Primeiro, como fiscalizar as autoridades. Segundo, como recorrer ao Ministério Público. Terceiro, como utilizar a lei da transparência. Porque eu preciso primeiro ser informado. A informação é que gera a formação política. E quarto lugar, a nova lei, a qual a RESEC também se reportou, que penaliza não apenas o corrompido, também o corruptor. Tendo esses elementos, tendo informações, ensinando o caminho, eu tenho certeza que nós teremos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de fiscais nesse país preocupados em preservar a nossa capacidade de fazer o bem, de atender com políticas eficientes, notadamente a camada que mais necessita dessas políticas, que são os mais pobres, os mais carentes. Sem dúvida, é o que nós esperamos.